Bem com você? Bem-vindo ao nosso canal Motivação com Jonas. É sempre um prazer tê-lo aqui no canal da Palavra de Deus. Aqui você sempre terá uma palavra de esperança para o seu coração, né? E hoje eu quero falar sobre uma comunidade, uma sociedade que decidiu viver sem Deus, né? Eles decidiram tirar Deus da sua sociedade, do meio, né? Eles que tentaram abolir Deus da vida deles, achando que eles poderiam seguir em frente, continuar a vida e construir um grande reino, né? Construir assim uma grande comunidade fortalecida, mas sem Deus. E esse é o erro que muitas pessoas cometem quando acham que o seu próprio braço pode dar a eles aquilo que eles buscam. É verdade que Deus dá sabedoria ao homem, dá força, dá entendimento para que o homem possa gerar, né, aquilo que ele deseja, que ele busca. O próprio Criador deu isso ao homem. Mas muitas pessoas, se isso já não bastasse, eles querem também tirar Deus da sua existência. Eles querem tocar a vida sozinhos, eles querem começar seus projetos sozinhos. Eles mesmos traçam o rumo da sua vida. Eles fazem seus projetos de vida e eles não colocam Deus ali no meio. Isso é um erro absurdo, né? A gente vê muita gente cometendo esse erro, né? Querer viver sem Deus. Existe muita sociedade, muitas pessoas hoje assim são céticas. Eles são críticos à palavra de Deus, são críticos à história bíblica, são críticos à espiritualidade bíblica e criticam a igreja, e criticam a fé, enfim. Mas eu quero falar com você hoje de onde surgiu isso, né? Quando começou isso. A própria Bíblia nos mostra, nos relata o primeiro episódio de incredulidade, né? De ateísmo na face da terra. E eu quero ler com você uma passagem que está aqui no livro do Êxodo, no livro do Gênesis, no capítulo de número 11, que diz assim, olha, Gênesis capítulo 11, e o verso de número 4 diz: Então disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque o céu. Tornemos famosos o nosso nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse o Senhor: o povo é um e todos têm uma só língua. Começam a construir a torre, agora não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer. E ainda diz no verso 7, vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam mais um ao outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Bom, nós precisamos aprender uma coisa aqui, né? Havia uma revolta muito grande contra Deus, né? A sociedade que sobrou, principalmente os descendentes de Cã, né? Que foi o filho que foi amaldiçoado pelo seu pai, Noé, por ele ter visto a nudez do seu pai e não ter feito nada para poder consertar aquilo, e zombou, e riu, e gracejou. Então ele recebeu ali uma maldição do seu pai, dizendo que os seus descendentes seriam servos dos seus irmãos. Então ali, naquela geração, daquela raiz de Cã, nasceram homens malignos, né? E eles estavam revoltados contra Deus por causa do dilúvio. Eles não queriam mais viver o dilúvio. Então decidiram construir uma torre, porque se caso voltasse a ter dilúvio na face da terra, eles subiriam na torre e ficariam protegidos ali. Essa foi a intenção do povo de Babel, né? Que depois se tornou a Babilônia, né? A cidade ali, a nação. Bom, muito bem, mas de onde saiu esse pensamento de ateu, né? Essa revolta contra Deus, esse ateísmo de achar que o homem está no centro de todas as coisas? Eu vou dizer para você agora, esse movimento ateu nasceu no coração de um homem chamado Nimrod. Nimrod era um líder, né? Ele era caçador,
ele também era guerreiro e era lutador. A Bíblia fala isso. Ele tinha 3 qualidades que eram muito importantes naquela época. Naquela cultura, né, naquele tempo, o caçador, o lutador, o guerreiro, ele tinha uma influência muito grande na sociedade e ele se destacava muito grande. E ali nasceu Nimrod. O nome Nimrod não é um nome, é um título. Na verdade, esse Nimrod foi chamado de rebelde. A palavra Nimrod deriva de uma palavra que é rebelar-se. Então ele recebeu um título, né, o rebelde. Então o nome mesmo dele significa aquele que toca o céu, ou seja, aquele que se rebela contra a sua autoridade. Né? Aqui na Bíblia fala sobre Nimrod e também tem algumas pessoas que falam sobre Nimrod. Olha o que a Bíblia fala aqui no capítulo 10, aí, olha, no versículo de número 8 e 9 em diante. Diz assim, ó: Cuxi também gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Olha só o título que ele tinha. O verso 10 agora. O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Depois dessa mesma terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Então observamos que ele edificou cidades, né? Ele é um grande líder, mas ele se rebelou contra Deus. E aqui é interessante que aqui, olha, existe aqui um texto babilônico, aqui que diz o seguinte, aqui no Talmud babilônico, Erubim 539, esse é o título aqui do escrito. Está escrito assim: então, porque foi ele chamado de Nimrod? Porque incitou todo mundo a se rebelar contra sua soberania. Então, ele incitava as pessoas a se rebelar contra Deus. Eles diziam que Deus não tinha poder. Existe um outro texto lá do Flávio Joséfo, que ele diz que ele se sentia superior a Deus. Flávio Joséfo diz que ele se achava superior ao sol, que ele era mais poderoso do que o próprio sol. E as pessoas começaram a acreditar nisso. Outros historiadores do tempo, e um pouco mais adiante, dizem que ele se relacionou com a sua própria mãe e nasceu um filho muito semelhante a ele. Então observa que aquela cultura, né, de Nimrod, ela foi se estabelecendo naquela sociedade. E a sociedade de Cã, os descendentes de Cã, os cananeus, eles se tornaram rebeldes e ateus. E eles tentaram tirar Deus da sua vida. Eu posso construir aqui uma torre, eu não preciso de Deus, eu não vou ficar dependendo de Deus. E outra coisa, se Deus mandar de novo o dilúvio, eu vou subir na torre que eu construí. Esse eu é muito perigoso, pessoal. Esse eu, nós temos que deixar esse eu de lado. A Bíblia diz que se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, os nossos inimigos já nos teriam destruídos. Tudo é o Senhor que faz. É Ele que nos guarda, é Ele que nos protege, é Ele que nos leva para frente. Não permita que a incredulidade tome conta do teu coração. A incredulidade, irmãos, amigos, é um pecado muito grave, meus amados amigos e irmãos. É um pecado muito grave que destrói a fé, que destrói o coração das pessoas. Então, às vezes, a gente caminha com gente assim e somos influenciados. Nós é que temos que levar o evangelho para as pessoas. Nós não podemos permitir que a incredulidade, que o ateísmo, o ceticismo entre no nosso coração. Nós temos que anular isso pela fé, pela palavra de Deus. E então nós vemos aqui que Nimrod incentiva o povo, né? Ele queria manter o povo todo junto, ele se sentia um Deus, um grande homem, né? Muita gente é assim. Eu não sei se você tem notado isso, muita gente se sente um Deus, né? Mais poderoso que os outros. Muita gente se sente porque tem algum bem, porque tem algum conhecimento a mais, porque sabe fazer alguma coisa melhor, é desenvolvida em algumas áreas. Ele já começa ou ela já começa a se sentir superior. Você conhece alguém assim, com espírito de Nimrod, de se rebelar contra Deus, se achar que é todo poderoso? Olha, eu quero dizer para você
que você não deve dar atenção para essas pessoas, porque elas vão cair logo. O próprio Deus vai mostrar para elas quem eles são de verdade. Todo poder emana de Deus, e não do povo, mas emana de Deus. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele todo poder. Então acredite, ao invés de você ficar cético e incrédulo, mude isso, aumente sua fé e creia mais no poder de Deus, naquilo que Ele faz e fará na sua vida. Olha o que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz aqui que Deus resolve confundir a língua deles. Por que Deus faz isso, né? Por que o Senhor aqui diz assim, olha, vinde, desçamos, verso 7, confundamos ali sua língua para que não entendam mais um ao outro. Quando Deus fez Adão e Eva, Ele diz para o casal, crescei, multiplicai, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. A ordem de Deus era que a terra fosse enchida pela humanidade. A vontade de Deus é que o homem se multiplique e preencha os espaços da terra. A terra é de Deus, ela deu para o homem. Mas Nimrod aqui, não aqui, mas a sua influência através dos seus parentes que nasceram, né, depois dele, eles estavam com aquela ideologia, aquele pensamento de ateísmo. E disseram, não, nós não vamos nos espalhar, nós vamos nos rebelar contra Deus, contra o Criador. Muita gente se rebela contra a palavra de Deus. Muita gente fala mal, muita gente critica, né? Muita gente não obedece à palavra de Deus e vive uma vida completamente perdida, completamente ruim. Mas Deus aqui, ele cumpre a sua palavra. O Senhor aqui, Ele diz assim, olha, vamos descer e vamos espalhar. E aí Ele confundiu a língua. A palavra Babel, esse nome Babel, quer dizer confusão. Quer dizer confusão dos povos. A Babilônia é isso, é uma confusão. A Babilônia, assim como o Egito, na Bíblia é um símbolo do mundanismo, né? Desse secularismo que hoje predomina, né? A gente vê aí o secularismo até dentro da própria igreja, né? Muita gente trazendo secularismo para dentro da igreja. Então, a palavra Babel quer dizer confusão, e a Bíblia diz que Deus não é um Deus de confusão. Então eu quero falar para você nesse dia que nós temos que crer e não descrer, porque a gente sabe que Deus, Ele é poderoso para agir, e Ele pode nos parar, e Ele vai parar o coração altivo. A Bíblia diz que o Senhor abate os que se exaltam. Você sabia disso? Que Deus abate aqueles que se exaltam, né? Aqueles que vivem exaltados, né? Humilhando as pessoas. O Senhor quebra, o Senhor joga a torre no chão. O Senhor quebra aquela torre de altivez, né? Aquela torre de insensatez, aquela torre de incredulidade, aquela torre de rebelião. E esse tipo de torre que a gente mesmo levanta com as nossas próprias mãos, o Senhor abaterá. Então que o Senhor te abençoe e te faça enxergar que a nossa vida sem Deus não é nada, que nós não podemos fazer nada sem o Senhor na nossa vida. Então que Deus te abençoe, e quero te pedir, olha, se você não é inscrito ainda no canal, nós temos um projeto de chegar em um número passado dos 1000 inscritos, né? O canal é novo ainda, eu quero pedir a sua ajuda, que você possa clicar aí no inscrever-se, também você pode clicar aí no gostei e também compartilhar esse vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe, que o Senhor fale ao seu coração, seja crente, seja fervoroso e siga em paz, crendo na palavra de Deus. Um forte abraço, a gente se vê, fique na paz.